Ela está viva hoje por um milagre, ou melhor, por uma liminar. A Aviação Novo Horizonte, a gigante que por mais de meio século desbravou o sertão da Bahia, hoje respira por aparelhos. Um desses aparelhos é jurídico, uma decisão judicial provisória que a permite continuar rodando, contrariando a agência reguladora. O outro é financeiro, um processo de recuperação judicial que a protege de uma avalanche de credores. A empresa se tornou uma paciente em estado crítico na UTI do transporte brasileiro. E a questão que ecoa pelas poeirentas rodoviárias do interior é uma só. Por quanto tempo esses aparelhos conseguirão mantê-la de pé? O que está acontecendo com a Novo Horizonte não é apenas uma crise, é uma tempestade perfeita, uma luta desesperada pela sobrevivência em múltiplas frentes de batalha simultâneas, onde uma única derrota pode significar o fim de tudo e o isolamento de centenas de comunidades. Para entender a gravidade da situação, é preciso mergulhar na anatomia de um colapso que está em pleno andamento. A primeira frente de batalha, e a mais visível, é a operacional. Nos últimos meses, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, aplicou o golpe mais duro. Suspendeu dezenas de linhas vitais à empresa. Os motivos alegados são graves e expõem a ferida para todo o Brasil. Uma frota com idade média avançada, falhas recorrentes em itens de segurança e o descumprimento de normas operacionais. Do ponto de vista técnico da ANTT, a empresa se tornou um risco ambulante para o passageiro e a suspensão foi uma medida de proteção. Mas essa crise operacional é apenas o sintoma febril de uma doença muito mais profunda e devastadora, a crise financeira. Com uma dívida que ultrapassa a marca de centenas de milhões de reais, a Novo Horizonte se viu completamente encurralada, à beira da insolvência. Para não ser executada por credores, fornecedores e ex-funcionários, a empresa fez o que gigantes em desespero fazem, pediu socorro formal à justiça, entrando com um processo de recuperação judicial. Esse mecanismo funciona como um escudo legal, congelando todas as dívidas e ações por um período, dando à empresa um balão de oxigênio para tentar se reorganizar. No entanto, uma empresa em recuperação judicial precisa de uma coisa fundamental para ter a menor chance de sobreviver. Ela precisa continuar operando para gerar receita. E é exatamente aqui que a crise financeira e a crise operacional se chocam de forma explosiva, criando um cheque-mate. Com as linhas suspensas pela ANTT, a capacidade da Novo Horizonte de gerar o caixa mínimo para pagar salários, diesel e manter a operação foi brutalmente cortada, tornando seu plano de recuperação praticamente inviável. Sem poder rodar, a empresa não faria dinheiro para se reerguer e a falência seria o próximo e último passo. A batalha, então, se tornou puramente pela sobrevivência, travada na terceira e decisiva frente, a jurídica. Os advogados da Novo Horizonte foram ao Tribunal Regional Federal com um argumento que ia além do direito empresarial. A suspensão das linhas não apenas selaria o destino financeiro da empresa, mas causaria um colapso social de proporções imensuráveis, isolando dezenas de comunidades que dependem exclusivamente de seus ônibus. Sensível ao caos iminente, o juiz concedeu a liminar que permitiu à empresa voltar a operar, numa queda de braço direta com a agência reguladora. Essa decisão judicial acendeu um debate complexo, colocando em lados opostos dois princípios fundamentais. De um lado, a ANTT, com sua obrigação legal de garantir a máxima segurança e o cumprimento das regras por todas as empresas. Do outro, o Poder Judiciário, ponderando o imenso impacto social e a necessidade de garantir a viabilidade de uma empresa em recuperação judicial, conforme a lei. A liminar, portanto, não é apenas um papel, é o epicentro de um conflito entre a segurança regulatória e a realidade social de um Brasil profundo, e a Novo Horizonte está exatamente no meio desse fogo cruzado. É impossível entender a força desse argumento social sem olhar para o passado glorioso da empresa. Fundada em 1966 pelo lendário desbravador Edgar Abreu Magalhães, a Novo Horizonte não foi apenas uma empresa de ônibus. Ela foi a materialização do progresso para o sertão da Bahia e o norte de Minas Gerais. Suas rodas foram as primeiras a rasgar o isolamento, a levar desenvolvimento, a conectar famílias e a transformar vilarejos em cidades.
Em uma época de estradas precárias, a empresa era a única artéria que bombeava vida para o coração de uma das regiões mais carentes do país, tornando-se parte da paisagem e da identidade de um povo. Hoje, ver esse gigante com essa história, operando sob a proteção de uma liminar, é testemunhar o retrato de um Brasil que luta para não ser esquecido. A empresa que um dia abriu estradas, hoje se agarra a uma decisão judicial para não ter o seu próprio fim de linha decretado. Por dentro, o drama é igualmente intenso. A família Magalhães luta para salvar o legado do fundador, enquanto milhares de funcionários, de motoristas a cobradores e mecânicos, vivem na incerteza diária, sem saber se terão um emprego no mês que vem. A crise não é apenas um número no balanço financeiro. Ela tem o rosto e a angústia de cada um desses trabalhadores. E isso nos leva diretamente à pergunta que assombra a Bahia. O que acontece se a liminar cair e a Novo Horizonte parar de vez? O resultado seria um apagão logístico sem precedentes. Dezenas, talvez centenas de comunidades se tornariam ilhas cercadas por asfalto, mas sem acesso a ele. Seria um retrocesso de décadas, um colapso social que afetaria o acesso de milhares de pessoas a serviços básicos como saúde, educação e trabalho. A crise da Novo Horizonte, portanto, já deixou de ser um problema privado e se tornou uma questão de política pública e de responsabilidade do Estado. O vácuo deixado por um eventual colapso dificilmente seria preenchido de forma completa. As gigantes do setor, como Gontijo e Águia Branca, que observam a situação de perto, certamente teriam interesse nas rotas mais longas e lucrativas, o chamado filé do mercado. Contudo, as pequenas linhas vicinais, que ligam distritos à cidade-sede com poucos passageiros, são economicamente inviáveis para grandes estruturas. O risco real e imediato é a criação de desertos de transporte, áreas inteiras do mapa que seriam simplesmente abandonadas à própria sorte, condenando sua população ao isolamento. Diante de um problema dessa magnitude, o silêncio político é ensurdecedor. O governo do estado da Bahia e os prefeitos das cidades afetadas encontram-se numa encruzilhada. Pressionar a ANTT pela manutenção das linhas significa endossar uma operação com problemas de segurança. Não fazer nada significa assistir passivamente a um colapso social iminente. Até agora, as ações têm sido tímidas, mas nos bastidores, a pressão aumenta para que se encontre uma solução, seja ela um plano de socorro, a subvenção de rotas essenciais ou a busca por novos operadores. A verdade é que a aviação Novo Horizonte está em uma corrida desesperada contra o relógio. A liminar é uma proteção frágil e provisória. O plano de recuperação judicial exige que a empresa prove ser capaz de se reerguer, uma tarefa hercúlea para quem opera com uma frota envelhecida e uma imagem arranhada. Este é o drama de uma gigante do sertão, uma batalha diária pela sobrevivência, travada nos tribunais, nas planilhas financeiras e nas estradas esburatadas do Brasil, com o destino de milhares de pessoas em jogo. A empresa que nasceu para conectar o país, hoje luta para não se desconectar da própria existência. A sua história futura será decidida não apenas pela gestão de seus donos, mas pela paciência de seus credores, pela caneta dos juízes e pela pressão da sociedade. E você? Qual a sua história com a Novo Horizonte? Acredita na recuperação da empresa ou acha que estamos testemunhando o fim de uma era? Deixe a sua opinião e a sua memória aqui nos comentários e vamos juntos acompanhar os próximos capítulos dessa história.